tarde. Hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast aqui da UEMA, né? Que é o AgroProsa Podcast. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a professora Ariadne Enes Rocha. Ela é professora aqui da casa. E, professora, primeiramente, né? Boa tarde, muito obrigada pela presença, e eu queria que você falasse um pouco sobre o seu currículo aqui da universidade, sobre sua trajetória de campo, da extensão rural. Tá. Eu sou filha desta casa, né? Fiz meu curso de agronomia nessa instituição, entrei em 99 e tive uma vivência dentro da universidade, apenas de pesquisa. Na época não tinha a extensão como é hoje, mas sempre fui muito curiosa, né, dessa vivência do campo. Então, os meus horários livres, eu sempre tive o interesse de estar aprendendo, principalmente com os funcionários que eram da Fazenda Escola na época. E tive a oportunidade de fazer mestrado em Santa Catarina, em agroecossistemas. O ambiente de floresta foi algo que eu estudei durante toda a minha graduação. Minha orientadora era da biologia, a professora Francisca Helena. E depois tive a chance de estar na nossa instituição como professora, que entrei em 2006. E já estando como professora é que eu fui fazer doutorado em agronomia, mas com área de concentração em meio ambiente e ecologia, na Universidade Federal da Paraíba. E durante toda a minha estada dentro da instituição, sempre tive esse vínculo com os ambientes naturais e automaticamente com comunidades tradicionais que manejam e cuidam também desses sistemas. Eu queria agradecer à UEMANET, que aqui em São Luís, que nos concedeu o espaço, que sempre integra estudantes, professores, pesquisadores aqui, e agradecer ao prédio Departamento de Economia Rural, o Centro de Ciências Agrárias, que acompanha o desenvolvimento dos estudantes e a formação. E, claro, um agradecimento especial à Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, que nos acolhe e nos inspira a levar o conhecimento, a inovação e compromisso social, para além dos seus muros e para além de todos os espaços, a UEMA está presente aqui no Maranhão. Vamos para o primeiro bloco, que é ações de extensão. Como a extensão rural, professora, pode ajudar a fortalecer o conhecimento técnico, social do agricultor familiar? E quais são essas dificuldades que o agricultor ele tem e a extensão auxilia? A extensão universitária, ela é um processo formativo do estudante de agronomia, né? Nesse sentido de compreender melhor qual será a sua vivência de campo. São oportunidades de você exercer o trabalho e ainda orientado, né? E essa extensão com a agricultura familiar, a agricultura tradicional, que é a grande maior parte dos tipos de agricultores do nosso estado, ela é fundamental, essa inserção. Para conhecermos as realidades, os modos de produção, que por muitas vezes são diferentes dos nossos ensinados em sala de aula, e reconhecer também os saberes que vêm desta agricultura tradicional, porque a origem da própria agricultura, ela vem desses saberes. Depois nós entramos para o mundo científico, né? E o que muito falta para os nossos agricultores dentro do estado do Maranhão é assistência técnica, que a gente não pode confundir com o nosso trabalho de extensão em uma comunidade agrícola. Porque dentro do trabalho da extensão universitária, nós temos começo, meio e fim dessa permanência, né? Num ciclo que permanece, por muitas vezes só renovado, e não conseguimos estar tão presente como é a necessidade deste agricultor. A agricultura familiar maranhense está ausente da assistência técnica, que deveria ser o papel do extensionista, já da pessoa formada, com órgãos de extensão na esfera de Estado.
Alguns conseguem ainda ter, na esfera da assistência das secretarias de agricultura de extensão nos municípios, né, das secretarias de agricultura nos municípios, ter esse tipo de assessoramento, mas ela ainda está muito aquém do que nos falta. Os agricultores, eles ainda fazem práticas rudimentares, não têm acesso a tecnologias, mesmo tendo tecnologias agroecológicas para alterar, ajustar modelo de produção. Então, o uso indiscriminado dos agrotóxicos, né? Como a gente percebe na nossa realidade, o uso inadequado, ou até mesmo sem haver a necessidade de uso. A gente ainda encontra os relatos de remédios veterinários sendo utilizados para combater pragas e doenças em lavouras agrícolas, e sem nenhuma proteção, né? Então, isso são só exemplos de quanto está ausente esse processo de assessoramento, e um assessoramento que pode e que deveria levar para a transformação do modelo de produção. Certo. Outra pergunta aqui muito importante também, né? Além dos agricultores familiares, a gente tem também as comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas. Então, como essas ações de extensão universitária, ela pode promover um beneficiamento, né, entre a promoção do diálogo intelectual e os saberes científicos e tradicionais desses povos. Isso. É importante a gente se perceber que nós somos capazes de passar todo o nosso curso de graduação e nunca entrar em contato com uma comunidade indígena ou quilombola. Quer dizer, ainda estamos aquém de conhecer de fato a realidade das personalidades do campo do nosso território. Muitos podem ser as nossas contribuições, não só no modelo de produção, mas como, por exemplo, na regularização de terras quilombolas, que a universidade assessora atualmente, principalmente com um programa de cartografia social. Outras estratégias também já desenvolvidas pelo LABEX, como pelo Proetnos, como também pela Proexai, onde nos aproxima da cultura indígena para desmistificar, para reconhecer, para respeitar, aprender juntos. Então, nós termos, por meio da extensão, o contato e entender que são saberes originários, né? São saberes comuns, que muito também se aproxima da agricultura tradicional, né? Os indígenas produzem do mesmo modo, os quilombolas produzem também do mesmo modo da agricultura tradicional, mas tem suas peculiaridades culturais que precisam ser respeitadas. E quando a gente passa a ter esse conhecimento ainda enquanto estudante e docentes também da agricultura, nos orienta para a prática da vivência após o nosso processo de graduação. Na verdade, só terminando aqui, na verdade é uma coisa muito rica, né, que a gente tem, principalmente a questão das ervas medicinais, e muitas delas ainda não tem alguma comprovação científica, mas a gente sabe que funciona, né, principalmente eu que sou do interior, a gente vê muito quando a gente tá com alguma gripe, alguma coisa, a gente já tem aqueles saberes, né, que foi passado de indígenas ou de quilombolas. Enfim, é importante também esse tratamento do fitoterápico. Muitos dos medicamentos que usamos atualmente, eles vêm desses saberes tradicionais indígenas, quilombolas e agricultores tradicionais. E não só para o uso medicinal humano, mas também para tratar enfermidades de animais e também o combate a pragas e doenças em plantas, né? Então, são muitos os saberes do modo de produzir, dos tratos culturais que precisam ser resgatados. E esse foi o bloco Ações de Extensão. Agora vamos para o próximo, que fala sobre desafios e educação. A primeira pergunta, professora, quais são os principais desafios empregados pelos agricultores familiares diante das mudanças climáticas? Teve a COP30 o que é isso? O que o agricultor precisa saber? E sobre as modernizações agrícolas, que a todo tempo saem produtos novos, e como é que a agricultura familiar fica diante disso? São muitos elementos que você nos traz nessa pergunta. Em relação às mudanças climáticas,
As mudanças climáticas, elas já estão presentes, né? Não é algo de futuro, elas já estão acontecendo. É comum nós conversarmos com agricultores que cultivam e já vinham nessas práticas de suas descendências, deles perceberem mudanças de ciclos de chuva, a época de plantio mudou, a época de preparo mudou, determinadas espécies eles já não conseguem mais produzir, que são mais dependentes da água, como as culturas do arroz. Então, muitas mudanças os agricultores já conseguem relatar e de forma efetiva. Como ao mesmo tempo, não estou falando só da ausência de água, mas também em ter momentos deles terem perdas de suas produções em áreas que não alagavam anteriormente e hoje perder todas as produções, como já tivemos na história, a história recente da nossa agricultura, a perda de muitas lavouras de mandioca por ficarem submersas em períodos chuvosos atípicos, né? Então, isso tudo é mudança climática. Né? E isso é percebido por eles no comportamento do modo de produção que já vinha sendo disseminado de geração a geração. Nesse processo, a tecnologia ela não apoia só o grande. Conhecer a distribuição da precipitação no território, tecnologias agroecológicas, tecnologias sociais, de uso de cobertura, adubação, a ênfase nas sementes crioulas, a valorização das sementes crioulas que já são adaptadas àquelas condições edafoclimáticas. A gente sempre pensa na tecnologia como se fosse algo de ponta, que só servisse ao grande, né? Mas nós temos outras estratégias tecnológicas que podem chegar, mas não chega a esse agricultor por conta da ausência dessa assistência técnica. E quando a assistência chega, ela é pontual, ela não é permanente de acompanhamento. Porque, digamos que chegue um curso de adubo verde para esse agricultor, é uma ação pontual. Depois que o professor sai deste curso, como haverá implementação, né? E então a gente está cheio dessas ações pontuais, mas que não se consolidam como prática, não porque adubo verde não resolva a estratégia de produção, mas porque não há uma efetivação, uma culturalização da prática. Por conta da ausência, a gente retoma sempre para a ausência da assistência técnica, né? E não porque não haja profissionais qualificados, porque não há uma política de assistência técnica no Maranhão. Então, essas situações fragilizam, porque os saberes já existem, a ciência já nos comprovou a eficiência de determinadas tecnologias de base agroecológica, de base orgânica, de base social, né, que poderiam ser aplicadas e, no entanto, não há uma estratégia de chegar a esse conhecimento. Vocês também são conhecedores que até mesmo o conhecimento, como a gente trata via internet, ele chega para todos, mas nem todo povoado tem acesso à internet como nós temos aqui na capital. Então, ainda temos limitações de comunicação, de chegada da informação. E também enfrentamos uma outra problemática. A maioria dos nossos agricultores não apresentam o letramento necessário para acompanhar essas informações por materiais informativos, né? Então, nós temos vários enfrentamentos que, para suprir essa necessidade da assistência, da mudança de modo de produção que o Maranhão precisa. E dando gancho, né, como você falou aqui um pouco sobre a educação, né, a falta dela, como que a educação no campo, ela pode fortalecer o conhecimento, né, tanto técnico e social desses agricultores familiares? Existem duas terminologias, educação no campo e educação do campo, né? E quando a gente fala desses termos, a gente está falando da capilaridade de chegar à informação agrícola, né, das ciências agrárias de modo geral, para as pessoas do campo. Nós temos dentro do estado do Maranhão as escolas familiares rurais, as casas familiares rurais, que são estratégias educacionais, principalmente de ensino fundamental ao médio, que levam esses conhecimentos paralelos aos conhecimentos tradicionais que a gente aprende nessas séries. Mas essas séries sempre associadas às ciências agrárias.
fazendo com que esses alunos também não queiram sair do campo. Eles queiram aprender e investir na atividade do campo. Da mesma forma, o ensino das ciências agrárias como um todo, o exemplo da agronomia, ele está aqui na capital e oferecido em Chapadinha e não sei se em outro município, talvez em Imperatriz, eu tenho dúvida. E Balsas também. E Balsas pela UEMA. Então, a gente tem uma capilaridade ainda reduzida desse conhecimento. E por ironia, como a gente traz esse aluno para os centros urbanos, ele não retorna. A gente tem uma própria evasão desses conhecimentos, né? Não retorna ao campo, que é diferente de regiões como o Sul e Sudeste, onde os alunos se capacitam e voltam para a atividade agrícola nos seus territórios. Mas o modo que está a atividade agrícola para a grande maioria, somente na figura da agricultura tradicional, faz com que o jovem saia da sua modo de produção, de tão árduo o serviço que é no modo que se apresenta a agricultura para a grande maioria. A maioria deles. E não dá nem para julgar, né? Quem já estabeleceu minimamente um trabalho de roçado, de queima, de retirada, são todos serviços árduos que precisam reconhecimento e que precisam ser tecnificados, valorados, para que melhore essa condição de trabalho na educação. A chegada de informação no campo, ela se faz necessária por meio desses processos educacionais para desmistificar, e não só para o campo, mas também para a cidade. Para a cidade também compreender que existe uma força de trabalho, um modo de produção que alimenta as cidades. E que isso precisa ser valorizado também. Esse foi o bloco Desafios e Educação. Agora vamos para o terceiro bloco, professora, com o tema Reforma Agrária, Extrativismo e Projetos. Sim. A primeira pergunta é: o que é reforma agrária e a sua importância para o Maranhão? A reforma agrária é a regularização desses processos de acesso à terra, né? Dentro dessa situação da realidade do Maranhão, nós temos muitas comunidades tradicionais que demandam o seu processo de regularização e que, infelizmente, o processo da regularização exige uma dispensa de recursos da esfera federal, né? Porque não é só estadual, porque o ITERMA responderia pelo estadual, mas tem o INCRA também pelo federal, para avaliação dos territórios. O que eu estou me referindo a isso? Por exemplo, se nós quiséssemos regular uma comunidade que já é reconhecida pela Fundação Palmares como um quilombo, né? Já tem reconhecimento há 10 anos disso. Mas para que o trâmite documental seja necessário, ela precisa de um relatório antropológico, ela precisa de um memorial descritivo, ela precisa de um relatório fundiário. Isso tudo são despesas, né, a serem feitas, que demandam desses órgãos, dependendo da esfera, ou do ITERMA ou do INCRA. E nós aí eu me colocando nisso tudo, né, nós enquanto sociedade, enquanto governo, nós não temos esses recursos sendo aportados para que isso seja feito, para que o atendimento à documentação exigida para a regularização seja feito. Exige equipes multidisciplinares, 1 ano de trabalho só por relatório antropológico, pode durar, né? Então são todas demandas financeiras que representado pelo a equipe qualificada que precisa ter para essas averiguações, e a gente não tem tido essa resposta de forma adequada na velocidade das urgências das comunidades. Então nós temos muitas comunidades que iniciam esse processo, mas não conseguem consolidar a posse da terra, não conseguem chegar à etapa de certificação. Então, muito temos a caminhar ainda na regularização das terras e territórios dessas comunidades tradicionais quilombolas. E indígenas também, nós temos situações indígenas também sendo demandadas. E
como a universidade ela pode contribuir para o desenvolvimento rural e quais são os principais tipos de ações e projetos que você está, né, incluída no momento e desenvolvendo atualmente. A universidade tem várias formas, mas a universidade é uma das vertentes, porque a gente também não pode correr o risco de responsabilizar a UEMA pelo desenvolvimento territorial, é um dos elementos. Nosso primeiro compromisso é no processo formativo de vocês, no contexto da realidade do Maranhão, né? Fazendo com que durante o ministrar das disciplinas, vocês se sintam habilitados, né? E no processo de conhecer, não só do conhecimento científico, mas do conhecer a realidade do território, que muito agora a pesquisa e a extensão nos propicia estarmos em campo, estarmos em contato com comunidades para essa interação. Um outro ponto também que a universidade colabora é no processo de projetos de extensão, projeto de pesquisa, projeto de inovação, que agora a gente caminha para essa linha também, nós respondemos às problemáticas das comunidades. Isso é fundamental. Nós não podemos desenvolver pesquisa por pesquisa ou extensão por extensão que não seja em resposta às problemáticas que a sociedade maranhense tem. Eu acho que esse é um dos compromissos. Inclusive, quando a universidade ela trouxe para si a Agenda 2030 e tem isso nos seus editais, ela chama o pesquisador, o extensionista, para essa reflexão. Nós precisamos resolver as dores da humanidade, as problemáticas que nossas comunidades têm, porque as dores da humanidade também estão aqui no Maranhão, são as mesmas, né? Da questão da ausência de alimento, pode ter certeza, um agricultor familiar que vive de roçado e ele tem só roça, ele não tem criação de animais, ele não tem horticultura, ele não tem abelha, ele não tem extrativismo associado ao seu modo de produção, normalmente esse agricultor em alguma determinada época do ano ele passa fome, seu grupo familiar não tem alimentação de forma adequada. Então, essa realidade se faz necessário nós entendermos que o que desenvolvermos aqui no ensino, pesquisa, extensão e na inovação, ela precisa estar alinhada a respostas para a sociedade, servir de fato como ferramenta transformadora. Né? Não pode ser algo, eu vou desenvolver um trabalho sobre determinado item porque eu me sinto confortável com isso. Não, esse meu conforto responde a algum problema da humanidade ou do Maranhão? Não, se não responder, não nos serve. Eu costumo dizer, a gente não tem nem tempo nem dinheiro para ficar estudando algo que não seja para resolver uma problemática do nosso território. E atualmente, eu estou na assessoria, como assessora-chefe da assessoria especializada na articulação dos ODS na UEMA. Isso me traz muita honra no sentido de que a gente trouxe a universidade a refletir sobre essas dores e trazer isso para o nosso cotidiano. E nesse contexto, isso me permitiu dialogar com diversos setores de gestão, como a extensão. Todos os editais de extensão e pesquisa hoje apresentam um alinhamento à Agenda 2030 e os ODS. Eu enquanto professor, a gente também, só falando em relação ainda aos ODS, a Pró-Reitoria de Graduação recentemente já alinhou os planos de ensino aos ODS, que era algo que nos faltava. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação já tem seus regimentos alinhados. Então, hoje nós já temos 62 documentos institucionais com alinhamento institucional, porque não é só palestra, não é curso, é também mudança dentro da forma que a universidade se propõe a funcionar. Enquanto docente do curso de agronomia, eu desenvolvo o projeto de extensão Trilhas Agroecológicas, que é um projeto de educação ambiental, né? De educação do campo, chegar em informação, porque é um diálogo sobre agroecologia, um diálogo sobre espécies, sobre sensibilização e conscientização, modo de produção. Então, tudo isso durante o percurso da trilha, isso é dialogado. E o projeto da trilha já alcançou mais de 3.000 pessoas e funciona desde 2008. De forma contínua. Dentro da pesquisa,
a gente está desenvolvendo agora um projeto com potencialidade das palmeiras. Nós sabemos que nós somos um estado com alta produtividade de babaçu, nós temos comunidades organizadas em prol do produto do babaçu, e nós estamos nos propondo, junto com o Nugel, a reconhecer a espacialização territorial das palmeiras dentro do território, que não é só o babaçu, né? Nós temos o tucum, o marajá, a macaúba, a bacaba, a jussara, e todas elas com potenciais, né, socioambiental e também econômico. E também desenvolvendo trabalhos junto da cartografia social. Fui convidada a trabalhar e sou responsável pelos relatórios fundiários de 3 áreas quilombolas que vão ser reconhecidas pelo INCRA. Então, assumo a liderança junto com uma equipe de profissionais da área da geografia, da geoprocessamento, da agronomia, que a gente está na elaboração desses documentos. Participo de redes nacionais como a Rede ODS Brasil, a Rede União Sustentável, o Fórum de Universidades pela Paz. Esse movimento de rede ele nos faz aprender muito com a experiência de outras instituições, como também levar o reconhecimento de tanto que a UEMA já avançou e já até é referência em algumas pautas nesse universo que a gente anda circulando dos ODS. Então, terminamos aqui, né, mais um episódio do AgriProsa Podcast, e foi uma maravilha essa conversa, né? E agradecemos a você também por esse diálogo. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast AgriProsa, aqui diretamente da UEMANet. Continue ligado nas redes sociais e nos acompanhando os próximos episódios e conteúdos. Até a próxima. Tchau, tchau.